Você conhece o fundamento do método da cura da criança interior? Não? Quer saber um pouco mais? Permaneça comigo neste vídeo que eu irei esclarecer em poucas palavras. Eu sou o Padre José Dalzino, psicoterapeuta e criador do método da cura da criança interior. O método da cura da criança interior tem como base, uma das bases principais, um dos seus fundamentos, é curar a pessoa pela própria história da pessoa. Por isso que nós sempre vamos iniciar qual a história que eu conto da minha história, qual a percepção. Vamos partir sempre do princípio da visão e percepção que cada pessoa tem de si mesmo. Porque toda a percepção que eu tenho de mim hoje foi criado através de tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha infância. Quando eu vou conhecendo a mim, vou olhando para a minha história, vou olhando para aquilo que eu sou hoje, eu vou começando a perceber que tudo aquilo que eu sou está vinculado com a visão e percepção que a minha criança foi criando. A nossa programação interna, a nossa programação mental foi formada lá na minha fase de infância. Quando eu começo a criar e reprogramar tudo aquilo que eu sou na minha fase de adulto. Eu sou a história que eu conto da minha história, contada, vivida lá na minha infância. Por isso que é importante se conectar com este fato. E quando eu me conecto com este fato do passado, provavelmente em muitos deles vai me doer. E é importante que eu me conecte com esta dor. Vai doer como nunca, para nunca mais doer. E quando eu acolho aquela dor, eu acolho aquele sofrimento, eu estou me conectando com aquele fato. Sem se permitir justificar o porquê eu passei por aquilo. Aqui eu tiro todo o juízo em volta daquela pessoa, para que a pessoa possa realmente, o mentorando, possa se conectar com o fato. Sinta aquilo que você tem que sentir. Viva aquilo que você tem que viver. Se permita sentir e viver aquele momento. Porque quando eu começo a sentir, entender o que a minha criança interior viveu, sentiu e passou, eu começo a entender os mecanismos que esta criança começou a criar para formar a minha programação interna. A minha percepção que eu tenho de mim vem desta interpretação que a criança foi criando diante de cada fato vivido e faz com que eu seja quem eu sou hoje, porque eu sou uma construção do meu passado. Ninguém age da maneira que age por um acaso. Ninguém pensa da maneira que pensa por um acaso. Ninguém sente aquilo que sente hoje por um acaso. Nós pensamos, sentimos e agimos porque nós somos programados diante de cada fato que a minha criança viveu. Olhando para a minha realidade hoje, a percepção que eu tenho de mim, compreendendo o porquê eu penso e ajo da maneira que eu ajo, me conectando com os fatos do passado. Aí eu consigo ir lá, curar e ressignificar cada uma destas memórias. O método da cura da criança interior tem como base principal curar a minha história pela minha própria história, se conectando com aqueles fatos doloridos, curando, ressignificando. Então, nós passamos por esses 5 passos, que é autoconhecimento, a capacidade que eu tenho de me conhecer a si mesmo, fazendo uma autoinvestigação de mim mesmo, acolhendo cada fato como reais, aconteceu, vivi, passei por ele, perdoando quem precisa ser perdoado
e perdoando a mim mesmo, para que eu possa, então, curar as minhas feridas e ressignificar. É importante que a gente entenda, não haverá cura se não houver perdão. Não vou conseguir perdoar a minha história se eu não aceitar e acolher aquela história, se conectando com ela e dizendo, aconteceu, é real, eu passei, eu vivi por isso. Curar a história com a sua própria história. Gostou dessa explicação? Curta, comente e compartilhe.